Bom, gente, antes de a gente começar, eu queria pedir pra você deixar o like no vídeo, mesmo que você não vá assistir até o final, porque isso é uma coisa que me ajuda bastante. Então, é rapidinho, é só clicar aqui no gostei e deixar um like pra mim. Então, é isso, vamos lá. Bom, então nós vamos começar aqui com a parte das costas, tá? A gente vai utilizar esse ponto em toda a peça. É um ponto com um ponto V e uma carreira de pontos baixos. Então, uma carreira de ponto V, carreira de pontos baixos, ponto V, ponto baixo. A gente vai fazendo isso até o comprimento que a gente quer. Essa parte aqui é a minha parte das costas, tá? A gente vai começar por aqui, pela carreira de pontos baixos. Então, eu trouxe ela aqui só pra vocês verem como que é, bem simples. Então, eu vou começar aqui com as correntinhas que eu já fiz, tá? E essas correntinhas, ela é múltipla de 5 mais 4. Ou seja, você vai fazendo de 5 em 5 correntes. Quando chegar no final, você faz mais 4 correntinhas, tá? Então, é múltipla de 5 mais 4. Você vai utilizar a medida ombro a ombro, tá? Que no meu caso aqui eu peguei. Esse ponto, ele diminui um pouquinho. Então, por exemplo, se você tiver 40 centímetros de ombro, você pode fazer 42, porque conforme a gente vai fazendo, ele cede um pouco o tamanho, tá? Por exemplo, o meu aqui, ele ficou bem pequeno, eu até fiz 2 centímetros... Não, na verdade, esse aqui eu fiz o tamanho certinho, 40 centímetros, né? E ele diminuiu bem, ele ficou com... Deixa eu pegar aqui a fita métrica pra vocês verem. Ó, ele ficou com 36. Ele vai esticar um pouquinho, então por isso que eu não arrumei. Ó, esticando fica com 38. Então, assim, faz 2 centímetros a mais do que você tem, tá bom? Então, a medida que vai utilizar é ombro a ombro, faça 2 centímetros a mais. E é isso. Então, eu já fiz aqui as minhas correntinhas. Eu vou fazer só uma amostra, por isso que eu vou fazer um tamanho menor, tá bom? Então, feita aí as suas correntes, você vai aqui, ó, fazer mais uma correntinha pra gente poder voltar agora com a carreira de pontos baixos. Então, ó, pula essa correntinha que você fez e vai aqui na segunda e faz um ponto baixo. Próxima, um ponto baixo. Próxima, um ponto baixo. Então, vamos fazer um ponto baixo para cada corrente de base até chegar lá no final, tá? Fiz aqui, então, a carreira de pontos baixos. Aqui sobrou algumas correntinhas, mas depois eu desfaço e arremato esse fio, tá? Feita a carreira de pontos baixos, a gente vai vir contando pra ver se tá certo, tá? Então, eu vou contar desde aqui do começo, de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e no final tem que ter 4, 1, 2, 3, 4. Então, a minha carreira tá certinha, tá? Então, conta aí o seu pra ver se tá certo também. Bom, agora nós vamos vir fazendo a carreira de ponto V. Vou subir aqui 4 correntes, vou virar. Aqui no início, a gente pula 3 pontos, 1, 2, 3, e no quarto, eu vou fazer um ponto V. Faço um ponto alto, 2 correntes, vou voltar nesse mesmo ponto de base e coloco mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente. A partir de agora, a gente pula 4 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, e no quinto, eu vou fazer um ponto V. Um ponto alto, 2 correntes, volta nessa mesma base e coloco mais um ponto alto. Vou fazer uma corrente,
Vou pular 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e no quinto faço um ponto V. Ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Então, a gente vai fazendo assim até o final. Feito então os seus pontos V até o final, aqui no final vai sobrar 4 pontos. A gente faz aqui, ó, fiz o ponto V, vou fazer uma corrente. Aqui no final a gente também pula 3 pontos e no último ponto vamos fazer um ponto alto. Então, você pode perceber, né, que no final a gente pulou 3 pontos e no início e no final, tá? A gente pulou 3 pontos. Agora a gente volta fazendo carreira de pontos baixos, mas é um pouquinho diferente essa carreira, ó. Vou subir uma corrente, viro. Eu vou voltar nesse mesmo ponto de base e vou colocar aqui um ponto baixo. Aqui, ó, nesse espacinho de uma correntinha, eu vou colocar também um ponto baixo. Faço uma corrente, vou vir aqui dentro do ponto V, nesse espaço aqui de correntes, vou fazer um ponto baixo, vou subir 3 correntes, volto nesse mesmo espaço e coloco mais um ponto baixo. Uma corrente, aqui nesse espaço entre um ponto V e o outro, vou colocar um ponto baixo. Uma corrente. Dentro do próximo ponto V, eu vou fazer a mesma coisa. Eu faço um ponto baixo, 3 correntes, volto aqui dentro e coloco mais um ponto baixo. Uma corrente. Aqui nesse espaço entre um ponto V e o outro, faço um ponto baixo, uma corrente e repito o mesmo processo ali dentro do próximo ponto V, tá? A gente vai fazendo assim, então, até o final. Cheguei aqui no final, tô aqui dentro do meu último ponto V. Aqui eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui dentro desse espaço, vou colocar um ponto baixo. E aqui nessas correntinhas, eu vou vir na terceira correntinha, ó, e faço um ponto baixo. Ficando, então, assim. Agora, a próxima carreira é carreira de ponto V. Então, vou subir 4 correntes, vou virar. Aqui, nós vamos vir dentro desse espacinho de 3 correntes, ó, logo em cima do ponto V. E vamos colocar aqui um ponto V. Então, eu faço um ponto alto, 2 correntes, volto aqui dentro e coloco mais um ponto alto. Faço uma corrente de separação e vou pro próximo espacinho aqui, ó, esse espaço de 3 correntes. Coloco um ponto alto, 2 correntes, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Uma corrente de separação e já vou pro próximo espaço, tá? Vou fazer assim, então, até o final. Cheguei aqui no final, após fazer aqui o último ponto V, a gente vai fazer uma corrente, vamos vir aqui no último ponto de base e colocamos aqui um ponto alto. Ficando, então, com a segunda carreira de ponto V. A próxima carreira é carreira de pontos baixos novamente, então, a partir de agora, é só repetir este processo. Vou fazer uma corrente, viro, volto nesse mesmo ponto de base e coloco um ponto baixo. Aqui dentro desse espacinho de uma corrente, coloco um ponto baixo. Faço uma corrente. Dentro do ponto V, a gente coloca um ponto baixo, 3 correntes, volta aqui dentro e coloca mais um ponto baixo. Uma corrente. Nesse espaço de separação entre um ponto V e o outro, faz um ponto baixo, uma corrente. No próximo ponto V, colocamos um ponto baixo, 3 correntes, volta aqui e faz um ponto baixo. Só repetir assim, então, até o final. Aqui no final, a gente faz um ponto baixo no espaço e um ponto baixo aqui na terceira corrente. Aí, sobe a próxima carreira de ponto V e vai repetindo assim. Então, como vocês podem ver, é um ponto muito fácil. Eu não vou ficar repetindo muito, né? Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Caso você não tenha entendido, volta o vídeo e vai fazendo de novo junto com o vídeo, tá?
Então, você vai repetir esse processo, ó. Vai ficando esse pontinho assim, muito lindo. Vai repetir esse processo até chegar ao comprimento que você quer. Olha, aqui o meu é bem grande. Aí, eu terminei a última carreira com ponto V, tá? Aqui eu fiz no total, deixa eu ver aqui, 36 carreiras de ponto V, tá? Então, a carreira de pontos baixos eu não conto. Pra ficar mais fácil, eu fui contando só a carreira de ponto V, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou contando assim até o final, que deu no total de 36 carreiras de pontos V. Que no total deu 75 centímetros, tá? Eu medi no meu corpo, ele tá acima do joelho e achei que esse tamanho está ok. Não tá muito grande e nem muito curto, né? Tá do jeito assim da medida que eu quero mesmo. Então, o comprimento é relativo, vai depender aí do seu gosto, tá? Então, você vai fazer aí conforme o tamanho que você quer. Façam aí, então, de vocês e voltem aqui pro vídeo pra gente passar pra próxima parte. Terminada, então, aí a sua parte das costas, agora nós vamos fazer a parte da frente, que no meu caso eu já fiz, já deixei aqui pronto. Então, essa aqui é a minha parte da frente, que é a mesma coisa, só que no tamanho menor, tá? Então, ó, temos aqui uma parte, que é a metade das costas, e a segunda, que é a outra metade. Ó, tá vendo? Então, agora a parte da frente, ela é duas partes, que nada mais é do que a metade dessa aqui. Então, como que a gente vai fazer pra iniciar? Você vai contar aqui a primeira carreirinha, quantos pontos V tem. Então, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 pontos V. Como 15 é um número ímpar, eu vou acrescentar mais um. Então, faz de conta, né, aí que essa minha primeira parte tem 16 pontos V. Então, 16 dividido por 2 é 8. Então, eu vou começar essa minha parte da frente com 8 pontos V. Então, para você saber com quantas correntes você vai iniciar, você vem aqui nessa parte das costas e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta, então, aqui quantos pontos de base tem até aqui. E acrescenta mais 4, tá? Então, é assim que você vai fazer. Sabendo aí o tanto de ponto V, vem aqui nessa parte, conta a quantidade de ponto V e conta a quantidade de pontos de base que tem até aqui e conta mais 4, tá? Então, essa é a quantidade de correntes que você vai iniciar. Por exemplo, aqui no meu, essa minha parte da frente, eu iniciei com 44 correntes, que deu 19 centímetros de largura, tá? E eu fiz isso 2 vezes. Então, essas duas partes eu iniciei com 44 correntinhas e fiz também a mesma quantidade de carreiras da minha parte das costas, que seria 36, tá? Para ficarem, lógico, né, na medida certa. Então, faça aí essas duas partes de vocês e volta aqui pro vídeo pra gente continuar. Bom, após terminar, então, todas as suas partes, a gente vai fazer aqui, ó, uma carreira de pontos baixos, tá? Pra gente poder fazer a costura. Então, nessa minha última carreira, eu terminei com o ponto V, vou fazer agora uma carreira de pontos baixos, tá? Então, eu faço aqui uma corrente, vou virar. Volto nesse mesmo ponto, coloco um ponto baixo. Vou aqui nesse próximo espacinho, coloco um ponto baixo. Vou vir nesse primeiro ponto do ponto V e faço um ponto baixo. Aqui dentro do espaço, coloco 2 pontos baixos. E no próximo ponto, que é o segundo ponto do ponto V, faço um ponto baixo, ficando assim. Agora, repito novamente. Dentro aqui desse espaço, faço um ponto baixo.
aqui no primeiro ponto do ponto V, faço um ponto baixo. Dentro desse espaço do ponto V, como tem duas correntes, a gente faz 2 pontos baixos, tá? E no próximo ponto do ponto V, coloca um ponto baixo. Então, a gente vai fazendo assim, ó, por toda a carreira, para ele ficar bem certinho, a gente poder fazer a emenda, tá? Então, vou fazer aqui até o final e já volto. Trabalhei aqui, então, com ponto baixo por toda a carreira, até aqui, ó, nas correntinhas. Aqui eu vou fazer uma corrente, vou cortar um fio maior, para mim poder utilizar esse próprio fio para emenda, tá? Para costura. Ó, você vai repetir esse processo para as outras partes também. Então, eu fiz aqui já nessa minha primeira parte da frente. Fiz também aqui para minha segunda parte da frente. Então, as duas partes da frente estão certinhas, ó. E também para a parte das costas. Aqui. Já fiz também essa carreirinha de pontos baixos, tá? Bom, agora a gente vai fazer a emenda, tá? Dessas duas partes. Antes de a gente fazer a emenda não, gente, tô falando errado da hora. A gente vai fazer a costura. Antes de nós fazermos a costura, vamos separar aqui pra ver certinho até onde a gente vai costurar. Então, eu peguei aqui o marcador, ó. Lembra lá no início que eu falei pra vocês que eu ia começar com corta essa parte. Bom, peguei o marcador aqui. O que a gente vai fazer é contar todos os pontos baixos, dividir por 2 e colocar o marcador no meio, tá? Então, eu vou contar aqui certinho. Deixa eu virar aqui desse lado que tava do avesso. Contar aqui todos os meus pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Não, corta de novo. Corta de novo, essa junção. Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó, pedir o marcador, vamos contar o ponto V, novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15, então o meio, ele vai ficar mais ou menos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meio vai ficar nesse ponto V aqui. Exatamente nesse ponto. Eu dividi por 2, tá vendo, ó? Ó, contando daqui pra lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contando daqui pra cá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu coloquei o marcador bem no meio. Você vai fazer a mesma coisa no seu. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai pegar aqui a nossa parte da frente. Deixa eu pegar aqui. E nós vamos fazer a costura, começando dessa ponta até aqui o marcador. Então, ele tem que terminar a costurinha aqui, tá? E também, essa parte aqui também, começar daqui, terminar aqui, tá? Então, não pode ultrapassar esse limite. Bom, aqui eu acho que tanto faz a frente, qual é a frente e qual é o avesso, porque é a mesma coisa. Mas eu prefiro deixar o ponto V pra frente. E as carreiras de pontos baixos eu vou deixar como se fosse o lado avesso. Então, você vê aí qual que você prefere, deixar do lado avesso e do lado da frente. Mas é a mesma coisa, não vai dar, assim, muita diferença, não. Então, esse aqui vai ser o meu avesso, tá? Esse aqui é o meu avesso. Vou fazer a costura... Eu vou posicionar aqui, ó, de outra forma, pra vocês poderem ver certinho, ó. Esse aqui é o meu avesso, eu vou posicionar ele assim. Então, o meu avesso ficou aqui pro lado de trás, nas costas, tá? Esse é o meu avesso e esse é o lado da frente, tá? Eu vou posicionar assim, agora eu pego também, agora a parte da frente, né? Vou fazer a mesma coisa, deixa eu ver aqui. É aqui mesmo. Então, deixa eu ver, tá certinho. Tá, então essa aqui vai ser a minha frente. Então, tá frente com frente e atrás tá o avesso, tá?
posiciono dessa forma. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria e a gente vai começar a costura. Então, eu já cortei aqui um fio maior, justamente para não precisar fazer nenhuma emenda de novo. Então, eu já vou costurar desde esse fio que tá saindo dessa carreira, tá? Eu vou iniciar, então, por esse ponto. Vou tirar aqui o marcador. E vou iniciar por esse ponto. Eu introduzi ali, deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Eu introduzi só pegando a argola da frente do ponto, tá? E vou puxar. Agora eu vou no próximo ponto, vou pegar também só a argola da frente. E aqui do outro lado também só a argola da frente. Introduzo. Aqui, como eu tô no início, eu vou fazer um nozinho. Então, antes de eu puxar tudo, ó, antes de puxar tudo, eu vou passar com a agulha aqui por dentro, pra já ficar um nozinho aqui, ficar bem firme, tá? Então, ó, agora é só fazer a costura. Vou no próximo ponto, pegando a argola da frente dos dois lados, só a argola da frente, e puxa. Próximo ponto também, pegando só a argola da frente, pego e puxo. Próximo ponto, só a argola da frente. Então, a minha costura é basicamente essa, tá? Eu gosto de fazer essa costurinha porque como os pontos estão se encontrando, ele não vai aparecer. Não vai parecer que tem uma costura aqui, tá? Vai parecer que é tudo uma coisa só. Então, ó. Vou fazendo assim até o final. Aqui tem um detalhe. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer essa parte da frente com um ponto V a mais? Então, ó, aqui eu vou arrumar isso agora aqui na costura. Tá vendo que essa parte aqui tá maior, ó. Tá saindo uns pontinhos a mais, tem uns pontinhos a mais. Então, eu vou ver aqui quantos pontinhos tem a mais, que é entre 3 e 4 pontinhos, e eu vou pulando aqui já pra já ir compensando. Então, por exemplo, é essa parte aqui que tá sobrando pontos, né? Então, eu vou aqui no ponto dessa parte, ó, aqui eu vou pular um ponto e vou pro outro. Aí, já compensou um ponto, entendeu? Só que eu não vou fazer isso um perto do outro. Agora, eu vou fazer normal, ó, próximo ponto com o próximo ponto. Próximo ponto dessa parte com o próximo ponto da outra parte. Então, eu faço um pouquinho a costura. Ó, agora eu vou compensar mais um ponto. Então, como eu tô aqui nesse lado, eu pulo um, vou pro outro, introduzo a agulha. Desse lado aqui eu não pulo nada, porque não tá sobrando dele. Então, eu vou direto aqui pro próximo ponto, entendeu? Só pra compensar esses pontinhos que tá faltando. Isso é na minha peça. Caso na sua essas duas partes estejam com a mesma quantidade, aí não precisa pular, tá? Aí você vai fazendo a costura certinho. Isso é só uma dica pra caso você tenha feito um pouquinho maior, igual eu, tá? Ó, então aqui faltam 2 pontinhos pra me compensar aqui. Eu vou arrumando isso na costura mesmo, tá? Então, vou terminar aqui toda essa costura e já volto. Terminei aqui toda a costura, olha só. Agora, a gente faz a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Então, eu pego aqui essa minha outra parte, coloco aqui, deixo esse lado da frente pra cima e vou posicionar aqui. Vou fazer agora a costurinha desde essa ponta até aqui, mesmo processo, se tiver sobrando, eu vou compensando durante a costura, tá? Então, eu vou fazer essa costura e já volto pra gente poder passar pra parte do braço, tá? Feito, então, aqui a costura, ele vai ficar dessa forma, ó. A modelagem dele é assim mesmo, bem retão, tá? A gente vai passar fazendo um acabamento.
Se você vestir e aqui ficar te incomodando essa parte, você pode soltar esses últimos pontinhos, tá? Daqui da costurinha. E depois a gente vem fazendo o acabamento aqui com carreira de... a carreirinha de acabamento que a gente vai fazer, tá? Então, veste ele, antes de passar para a próxima parte, veste ele assim como está. Vê se essa parte aqui te incomoda, essa partezinha do pescoço. Vai depender muito da linha que você estiver usando, tá? Se for uma linha mais macia, uma linha mais dura. Então, dependendo, tá? Então, veste e vê também o estado do comprimento que você quer. Se não tiver qualquer coisa, é mais fácil arrumar nessa parte. Você solta essa costurinha, faz algumas carreiras nas partes da frente, na parte de trás, e depois faz a costura de novo, tá? Então, é uma dica, veste, vê se tá bom o comprimento, e agora, feito isso, está tudo certo, tudo ok, a gente vai vir aqui pra baixo e vamos começar a costurar as laterais, tá? Então, ó, a gente vai começar a costura por aqui, vamos fazer até mais ou menos aqui, até dar aqui a sobra, até deixar aqui um espaço para o braço, tá? Então, agora você vai pegar uma linha que venha do novelo, vai cortar, vai introduzir na agulha de tapeçaria, como eu já fiz aqui. Eu peguei um fio bem grande, pra não precisar fazer nenhuma emenda, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos vir, então, nessas duas pontas. Essas correntinhas aqui eu vou desfazer depois e arrematar, tá? Por enquanto, só pra gente acelerar aqui. Não repare a minha unha, que meu esmalte tá tudo coisado, mas vamos lá. A gente vai introduzir aqui no primeiro ponto. Vamos fazer um nó. Então, deixa eu puxar ele aqui bem. Fazer um nozinho. Uns 2 nozinhos. Tá? Agora a gente começa a costura. Então, o que vai acontecer? Aqui não tem um lugar certo para pegar. A única coisa que você tem que estar atenta é estar carreira com carreira. Por exemplo, ó, carreira de pontos baixos com a carreira de pontos baixos de lá. Carreira de ponto V com carreira de ponto V. Então, você tem que fazer a costura certinho, ó. O buraquinho você pode ver que tá tanto aqui quanto lá atrás, tá vendo? Por exemplo, não pode estar assim, ó. Tudo errado, tá vendo? Tem que estar carreira com carreira certinho, ó. Espaço com espaço. Vai arrumando. Você vai fazer a costura dessa forma. Então, arruma aí o seu. E vamos começar a costurar. Aqui é só 2 passadinhas, ó. Uma passadinha aqui na carreira de pontos baixos. Como meu fio tá maior, é um pouco mais trabalhoso. Aqui na carreira de ponto V, dá 2 passadas de agulha. O fio enrosca em tudo, porque tá bem grande. Ó, mais uma passadinha. Agora aqui, que é a carreira de pontos baixos, ó. É só uma passada. Na carreirinha de ponto V dá 2 passadinhas. Ai, gente, enroscou aqui. Bom, enfim, é isso, tá? Você vai fazendo a costurinha, carreira com carreira. Na carreira de pontos baixos é uma passada de agulha. Na carreira de ponto V, 2 passadas, tá? E vai fazendo assim até... Deixa eu arrumar aqui. Até sobrar um espaço aqui pro braço. Eu não sei o espaço que eu vou deixar, mas aqui eu gosto de deixar mais folgado a parte do braço. Eu não gosto que fique muito apertado. Então, eu vou fazendo a costura e vou experimentando no corpo, tá? Aí, quando eu chegar mais ou menos na altura que eu quero, faço o nó e arremato o fio e vou lá pra outra lateral. Vou fazer a costura desse lado também, tá? Então, eu vou voltar com as costuras dos 2 lados. Quando eu voltar, eu falo pra vocês quantos de espaço eu deixei aqui, tá bom? Então, já volto.